Sejam bem-vindos ao canal Prepping Sem Tabus. Antes de mais, as minhas desculpas pela ausência tão prolongada de conteúdo, de um videozinho, de análise, comentário sobre o prepping e o tempo. Infelizmente não dá para tudo e eu sou apologista de que para se fazer é preciso preparar, e como não tenho tempo para preparar, não se faz. E, no entanto, estamos de volta para mais um vídeo e vamos lá a ele. E neste vídeo vou-vos falar de algo que vamos abordar, e onde vamos abordar três coisas, principalmente, três conceitos. Vamos abordar três conceitos que estão de certa forma interligados, porque, a meu ver, acabam por uns complementam-se entre si, aliás. Eles complementam-se entre si em vários parâmetros e em várias medidas e ajudam-nos, sobretudo, na nossa preparação. E ajudam-nos na nossa preparação mental, porque mais do que a preparação física e a preparação material, a nossa cabecinha tem que estar bem preparada para as eventualidades, para as situações que nos possam surgir, e por isso não podemos descurar isto de forma alguma. Portanto, e vou falar-vos do quê? Aliás, já vos falei noutros vídeos do Situational Awareness, a consciência situacional, em que é uma regra básica para qualquer prepper para se antecipar a qualquer situação que surja, ou seja, ter noção do que nos rodeia, do ambiente que nos rodeia, e de estar preparado, ou seja, não ser pego de surpresa, porque eu costumo dizer, na defesa pessoal, e hei de fazer um vídeo sobre isso, porque a defesa pessoal para mim é um assunto particularmente que me diz respeito, e que, como estava a dizer, não, a surpresa na defesa pessoal, por exemplo, é fundamental para nos anteciparmos, ou para nos anteciparem a nós, a nossa capacidade de defesa. Portanto, o Situational Awareness, a consciência situacional, é aquela ferramenta que nós podemos usar para prevenir a surpresa, por assim dizer. Além disso, a regra dos 3 ou dos 4, já não falo dos 5, mas, ou seja, é aquela regra que todos os preppers já ouviram falar, que são os 3 segundos sem pensar ou sem parar, os 3 minutos sem respirar, as 3 horas exposto a condições atmosféricas adversas ou extremas, frio, calor, 3 dias sem hidratar, sem hidratação, sem água, 3 semanas sem alimento, 3 meses sem contacto pessoal, sem isolado, e por aí fora. Ou seja, é uma regra que não é de 3, mas é adaptável às circunstâncias, é adaptável a cada um, porque e não é 3 para tudo. Eu posso muito bem bastar-me parar 1 segundo ou 2 e safar-me alguma situação, e como tenho que, muitas vezes poderei ter que parar 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, sem respirar. Provavelmente depende do treino de cada um. Se for mergulhador da apneia, se calhar estou mais do que 3 minutos, não é? Mas isso são exceções a uma não regra,
E há aqui nesta chamada regra dos três, não é isto, literalmente não é isto, mas isso existe em pessoas bem mais dentro do assunto e com mais conhecimento que eu para as explicar, e provavelmente vou ter a oportunidade de abordar, por exemplo, isto com uma pessoa e ela vai nos falar desta regra em particular, para sabermos mais. Algo que está, vá lá, em correlação com estas duas coisas que vos acabei de falar, é um acrónimo tão simples como STOP, que todos vós já ouviram falar e que deve ser do conhecimento, ou é do conhecimento, principalmente do pessoal que está neste mundo da preparação. Portanto, não é novidade nenhuma. Existem várias escolas de, por exemplo, de sobrevivência que ensinam, com uma ou outra variante. Existe uma nos Estados Unidos, aliás, o acrónimo STOP é proveniente dos Estados Unidos, se não me engano, proveniente dos militares para os ajudar a lidar com situações de stress e de algo que encontrem e que tenham que resolver. Como eu estava a dizer, existe uma escola de sobrevivência, de formadores de sobrevivência, que acrescentaram mais uma letrinha no STOP e é o A, STOPA, no fim, em que faz sentido, e eu já vou explicar o que é. E eu tenho uma versão mais ou menos pessoal disto também. Portanto, lá está. Existem coisas universais que depois poderão ser adaptadas à nossa realidade, ou à nossa percepção, ao nosso ponto de vista, tendo como base a base, mas que podemos adaptar, porque lá está, somos todos diferentes, temos situações diferentes, o nosso ambiente é diferente, a nossa capacidade é diferente, ou seja, somos únicos e não temos que nos restringir a uma regra e essa regra ser rígida, ser intransigente, ou seja, as regras servem como base, mas podem ser moldadas, ok? É como uma base, temos uma base e depois podemos moldar essa base à nossa realidade, ok? Portanto, e eu vou-vos falar disto porque, lá está, porque o pânico, as pessoas já todas tiveram situações de pânico, maior ou menor pânico, já todos viram pessoas a entrarem em pânico e o que acontece é porque as pessoas não têm a capacidade mental de evitar esse pânico, não têm o conhecimento. E estas três, o Situational Awareness, a regra dos três, e, por exemplo, o Stop, ou Stop, ou o meu, que eu já lá vou falar sobre ele, a minha adaptação, digamos que será a minha análise, é isto. Os três em conjunto acabam por ser uma mais-valia para lidarmos com as situações, ou seja, são uma mais-valia para a nossa preparação, são um acréscimo na nossa preparação, a nível mental. E se tivermos as três conjugadas, se tivermos as três minimamente, eu vou dizer, treinadas, assimiladas, se tivermos isto minimamente assimilado, estas três em conjunto acabam por ser bem melhor que uma isolada, porque elas estão interligadas e eu vou ver se vos explico, vou tentar vos explicar em que aspecto é que estão interligadas. Mas vamos falar agora do STOP, que a meu ver
O vídeo é sobre isso mesmo. Portanto, STOP é um acrónimo derivado das forças militares americanas, em que criaram exatamente para se resolverem, ou seja, para evitar o pânico, ou seja, para terem capacidade mental para resolver as situações que lhes surjam. Pronto. Portanto, STOP. O S é stop, ou sentar, em grosso modo. Eu não vou traduzir propriamente, não vou fazer uma tradução aqui literal, vá lá, do acrónimo. O T é think, pensar. O O, observe, observar. O B é planear. E o A, no final, é actively stay alive, ou seja, mentally, é estar, manter-se vivo mentalmente. Basicamente é isto, pronto, basicamente é isto. Assim, uma tradução meia atabalhoada, mas é isto. Portanto, stop, parar. S, parar. T, think, pensar. O O, observar. O P, planear. E o A é ativamente manter-te vivo, mentalmente. Ou seja, tu na tua cabeça tens de te manter vivo. Basicamente é isto. E este acrónimo e esta adaptação do acrónimo militar, STOP, que na sua base é parecido, mas com outras palavras, ok? Foi adaptado, como eu disse há pouco, por instrutores de sobrevivência de uma escola conhecida, que eu depois vou colocar na descrição do vídeo a seu dono, como é óbvio. Portanto, e que eles ensinam este acrónimo e utilizam-no para as situações. O que eu ia dizer aqui? Ok. E porquê este acrónimo? E porquê que este acrónimo é importante para nós termos em mente para a nossa preparação? Porque em situações de stress e para evitar o pânico, nós devemos parar ou sentar-nos quando acontece algo. Porquê? Porque naqueles segundos iniciais existem reações fisiológicas do nosso organismo que nos podem condicionar. Uma delas é a descarga da adrenalina. E a adrenalina o que é que faz? O nosso corpo, por vezes, vai condicionar a nossa visão, por exemplo. Nós temos, por norma, uma visão de cerca de 180 graus. E com a descarga de adrenalina, a nossa visão fica condicionada. Condicionada de que maneira? Fica condicionada porque começamos a ver em túnel, chamada visão de túnel. Deixamos de ter noção, e isto é uma defesa, vá lá, é um instinto do organismo, uma defesa do organismo, porque por norma, quando havia nos primórdios do ser humano, para se defender dos predadores, tinha mais foco, e nós fomos perdendo isso. E não vou entrar por aqui, senão isto agora começava aqui a desviar o assunto e o vídeo deixava de ter o foco que é. Pronto, basicamente é isto. Com a descarga de adrenalina começamos a ter uma visão provavelmente em túnel e que nos condiciona a nossa visão. Condiciona também, por exemplo, os nossos movimentos finos, nossa motricidade fina. Por exemplo, nós com uma descarga de adrenalina ficamos apenas com os movimentos motores, com a parte motora grossa, por assim falar, ou seja, em que movimentos bruscos, amplos, e a nossa capacidade, por exemplo, de escrever, de digitar no telemóvel, fica condicionada porque o sistema nervoso, a adrenalina, condiciona a motricidade fina. Ou seja, tudo que seja
Mexer com os dedos é complicado. Fazer fogo, acender o isqueiro, acender um fósforo, ou seja, temos muita força, mas depois a nível de delicadeza, esqueça. Não há delicadeza para ninguém. E o S do stop, sentar, é exatamente para quê? Para ajudar nesta descarga de adrenalina. E aqueles segundos iniciais podem ser, depende de pessoa para pessoa, podem ser os primeiros 2, 4 segundos, 5 segundos, é o suficiente para baixar o nível de adrenalina ou controlarmos a nossa adrenalina. Controlar, salvo seja, não é? Controlarmos a nossa mente, sobretudo a nossa mente, porque provavelmente a adrenalina disparou e ainda está a circular no organismo, vai demorar alguns segundos ou minutos mesmo a se dissipar. Portanto, parar. Depois de parar, temos que pensar. Pensar. E temos que pensar porquê? Porque se não pensarmos, o que é que vai acontecer? Vamos fazer algo irrefletido, vamos agir de forma irracional, a maior parte das vezes. Ou seja, convém parar, pensar antes de agir. Ou seja, parar, pensar, que é o T, think. O O, observar. Ou seja, pensamos e observamos. Ok? E observamos o que nos rodeia. E observamos o que temos para fazer. Ok? E P, planeamos. Okay? No meio disto tudo, temos que nos ter a consciência que se for uma situação pessoal em que tenhamos tido um acidente ou estejamos numa situação em que corremos perigo, temos que ter a capacidade mental que vamos ser vivos dali, que vamos sobreviver. Não podemos ser derrotistas. Pronto. Basicamente, o acrónimo é isto. Agora, na minha visão pessoal, não estou a dizer que está errado, eu tenho uma visão pessoal um pouco diferente disto e difere em algum aspecto. E o acrónimo deixa de ser STOP para POP. Para POP. E o que é? É parar, observar, planear e executar. Ok? Porquê? POP. P-O-P-E. POP. Parar, como no stop, mesma coisa. Como no S, parar, calmar ali um bocadinho, ok? Não nos deixarmos levar logo pela aquela emoção inicial. Okay? Observar. Porque se estamos parados, temos tempo a observar, ok? Então, vamos aproveitar a nossa paragem, o estarmos parados, seja de que forma for, é parar e observarmos. Porque ao observarmos vamos ver o cenário, mesmo que estejamos com a adrenalina a disparar, que tenha disparado, mesmo que estejamos com uma visão de túnel, okay, e a nossa capacidade motora esteja condicionada, tensos, parece que conseguimos levantar tudo e mais alguma coisa, vamos aproveitar aquela pausa e vamos observar o que é que temos. Okay? Vamos observar. Vamos supor, temos, sei lá, não vou dar exemplos, também não vos coloquei aqui um exemplo de situação, mas vamos observar tudo o que está à nossa volta, visão de túnel, mexemos a cabeça, ok? Analisamos bem o que é que temos ali. É preferível às vezes perder nesta primeira fase 1 minuto, 2 minutos,
a não ser que seja algo extremo. E mesmo assim, em algo extremo, temos que ter a nossa capacidade, ou temos que ter esta capacidade de parar e observar. Porque vamos imaginar, e agora vou-vos dar aqui um exemplo que me ocorreu. Vamos imaginar que há um acidente. Um acidente com uma viatura que bateu de frente em o que quer que seja. A viatura incendiou. O primeiro instinto é ir a correr, tentar tirar a pessoa lá dentro, tirar de lá dentro de uma forma ou de outra, não é? Nós chegamos lá e o que é que vemos? Tentamos abrir a porta não abre, porque a maior parte dos carros hoje em dia até tem fecho centralizado de portas, automático, ao carro quando liga fecha logo as portas, ou a pessoa, por questões de segurança, deve fechar as portas. E tem os vidros completamente fechados. E nós vamos o quê? Vemos o carro, vamos lá e tentamos abrir e damos murros numa coisa. Estamos a perder tempo, portanto. Paramos, observamos, vidro fechado. O mais provável é a porta estar fechada. Vamos observar ao nosso redor o que é que podemos fazer já para abrir a porta rapidamente ou abrir o vidro. Uma pedra, ok? É o suficiente. Parar, observar e não só, e observar ver se realmente conseguimos nos chegar perto. Porque pode estar de tal forma que a nossa ímpeto de salvar a pessoa nos coloquemos a nós em risco. Ok? Portanto, paramos, observamos. E automaticamente planeamos o que é que vamos fazer. Ou seja, é uma coisa consequente a outra, estão relacionadas. Por isso, pop. Parar, observar, planear rapidamente com o que observamos e executamos. Okay? É a minha versão do stop. Meus amigos, se está certa, se está errada, a nível pessoal faz-me mais sentido do que o parar. Parar faz sentido. O parar e pensar. E só depois observar. Eu acho que faz mais sentido parar, observar, ver com olhos de gente o que é que se está a passar, okay? E depois pensar, okay? Ou planear, que é para mim basicamente uma coisa. Uma pessoa tem que pensar, tem que planear o que é que vai acontecer, ok? O que é que vai fazer. E depois executar, por fim executar, ok? Porque não adianta executar algo sem ter um plano, e não é preciso ser um plano daqueles à A-Team, ok? É preciso ter um plano que seja de fácil execução e que seja fácil a delinear. Ou paro, observo, pego uma pedra, parto o vidro e pronto, isso é que a pessoa, se for esse o cenário, porque pode ser o tipo de cenário, olha, um cenário de cair dentro de água, no inverno, por exemplo, ou alguém ter que ir dentro de água, não nos vamos. Vamos lá ver, a gente vê alguém que caiu dentro de água, ou no mar, ou num rio. Nós vemos aquilo, paramos convém parar um segundo. Eu não vejo a pessoa a mandar-se para dentro de água, ou a cair dentro de água, e eu salto sem parar, sem observar, sem planear, sem pensar um bocadinho. Não devo fazer, provavelmente vou lá ficar. Se for no inverno e a água estiver gélida, gelada, provavelmente vou lá ficar. Vou sofrer um choque térmico de tal ordem. Por mais adrenalina que eu tenha naquele momento, se calhar vou passar mal, ou se calhar também vou lá ficar. Portanto, eu paro, 1 segundo, 2 segundos, observo o que é que está a passar, a pessoa que é ao lado, como é que eu a salvo. Ou seja, eu basicamente estou a juntar tudo num bolo. Mas tem que ter por fases, não pode ser feito à Lagardère.
observo, ver o que é que posso fazer para não me pôr em risco, neste caso, e para poder salvar a pessoa. Não me vou mandar à água logo no primeiro segundo. Não, eu paro, calma, porque a pessoa provavelmente aguenta mais um segundo ou dois. Okay? E se eu me mandar e ficar lá, não se serviu de nada. São duas fatalidades. Portanto, parar, observar, planear e executar. Isto é a minha opinião. E com isto não digo que a outra não é válida, bem pelo contrário, porque esta é retirada da base da outra, ok? É adaptada à minha visão, ok? Portanto, não sei se daí desse lado, quem for ver este vídeo, se concorda comigo ou não, nesta minha visão, mas é a análise que eu faço. Acima de tudo é que situational awareness, a famosa regra dos três, e este acrónimozinho STOP, adaptado depois por várias escolas de sobrevivência ou principalmente sobrevivência. Estamos a falar da parte do prepping, da preparação, em que as pessoas gostam de fazer os cursos de sobrevivência e por aí fora. Estas três em conjunto e juntas e bem assimiladas acabam por ser uma mais-valia na nossa preparação. Portanto, pesquisem, porque, como eu já vos disse e volto a referir, e nunca me canso de referir, cabe a cada um pesquisar e aprender, e não seguir os vídeos e o que vê na internet à risca, ok? Porque nem tudo está certo, mas também nem tudo está errado. Temos é que adaptar às nossas realidades. Portanto, foi o que eu fiz com esta regrazinha, com este acrónimo. Adaptei-o à minha realidade e à minha visão. Meus caros, é o vídeo. Eu em breve vou fazer outro vídeo. Não vou ver se... Perdão. Ver se não vou deixar tanto tempo sem fazer conteúdo. Desde já, um grande abraço a todos vós e obrigado. E lembrem-se, preparem-se. Até à próxima.